Fala Itaquá, eu sou a Chay e começa agora o podcast da Pref. Hoje vamos falar sobre esporte adaptado, inclusão e autonomia. Aqui na cidade nós temos uma série de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiências, possibilitando oportunidades iguais a todos. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos o professor de esporte adaptado da Secretaria de Esporte, Erasmo Ferreira. Bem-vindo, Erasmo. Muito obrigado, é uma honra e um prazer poder falar, né, sobre a questão dos esportes adaptados no nosso município. Primeiro, eu gostaria de saber sobre a sua história, a sua trajetória e como você decidiu ser professor de esporte adaptado. Sou morador do município de Itaquaquecetuba há mais de 30 anos, né, e eu sempre desejei contribuir algo para a cidade. No começo eu comecei a fazer direito, uma questão nada a ver com a questão esportiva. Um belo dia passou aquele estralo, falei, e agora? Eu preciso fazer algo que remeta à minha infância. Por quê? Na época da escola, tinha uma professora de ciências, não sei se está viva, tomara que esteja, ela deixava eu dando aula de recuperação. Então eu ia para a escola em janeiro, ela descia para a sala dos professores e eu ficava, como criança mesmo lá, ensinando os meus colegas a dar aula. E ela achava isso maravilhoso. Olha, você vai ser professor porque você ama vir nas férias ajudar os seus amigos. E aí eu fui trazendo comigo essa questão de ser professor, de ser professor. Fui atleta aqui do município, Uhum. pelo antigo time chamado IAC, e o meu maior desejo era a questão de trabalhar no esporte de alto rendimento. Um belo dia comecei a faculdade e aí tive o convite para ser staff. Na minha cabeça eu que era staff. Olha, você vai ser staff de uma competição oficial de bocha adaptada. Eu falei, agora que complicou, staff de bocha adaptada, o que é bocha adaptada, e fui conhecer esse trabalho no SESI. Fiquei encantado, porque eram pessoas, né, com deficiências físicas severas, que a modalidade bocha é uma modalidade voltada para quem tem deficiência física severa, e aí eu fui como o staff é o cuidador daquela pessoa que tem deficiência, o cuidador no geral, dar banho, higienizar, comida e colocar a quadra para jogar. Quando eu saí de lá, eu saí renovado. Eu falei, é isso que eu quero. E a partir de então, desde 2006, que eu venho trabalhando nessa área de esporte para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Ah, legal. E como que você enxerga a importância do seu trabalho para a cidade? A importância do trabalho para a cidade, eu passei a ter essa visão, porque na época eu trabalhava em Suzano e a maioria dos atletas que saíam, que eram nossos lá, eram daqui de Itaquá. E aí foi até engraçado que na época eu falei assim, ó, eu preciso montar algo em Itaquá, eu preciso montar algo em Itaquá. Teve até um concurso em Suzano, no SESI, e eu não quis fazer, larguei tudo que era para montar esse trabalho em Itaquá, porque ouvia as histórias dos atletas falando assim, olha, a gente tem que se deslocar de Itaquá para vir para cá, falta isso, falta aquilo. E eu falei, não, já que eles estão vindo, a maioria de Itaquá para Suzano, Hum. por que não eu fazer essa loucura da minha vida, largar tudo, brigar com Deus e o mundo e montar isso aqui em Itaquá? E aí o nosso trabalho para ter esse começo saiu numa revista na cidade na época. E aí eu tive esse convite para iniciar esse trabalho aqui. Portanto, quando eu apresentei para o secretário da época, ele falou: olha, não entendo nada de esporte para pessoas com deficiência, é você que vai começar. E aí aconteceu uma coisa até engraçada, porque eu estava passando aqui na frente aqui que a pai era aqui na Santa Isabel. Uma criança tacou uma pedra no carro. Eu parei para olhar e falei, quem tacou? Quando eu olhei o nome, a pai, eu falei, nossa, Uhum. estava predestinado. E aí montei uma parceria com a pai levava as crianças, todas as crianças no ginásio, e eu passei a ver o quão era importante tirar a criança do método sala de aula e passar a ter uma estimulação precoce dentro da modalidade esportiva. Eu falo isso porque nós temos crianças de todas as deficiências, de todos os níveis, grau, leve, severo, e quando o pai chega para nós, eles acham que é pago. Professor, isso é pago. Eu falo, não, não é pago. Como de graça? O município tem isso de graça. E eles passam a observar que o trabalho ele tem sua importância porque lá a gente não maltrata e nem distrata a criança. Nós vemos a oportunidade, damos a oportunidade do pai e a criança fazer junto. Uhum. E aí você começa a ver o quão é importante o trabalho que é desenvolvido, porque é um trabalho que ele trabalha não só a pessoa com deficiência
com a criança, mas ele trabalha todo o contexto familiar. Porque muito se vê essa questão de trabalhar só a criança ou a pessoa com deficiência. Mas as pessoas elas esquecem que tem uma base por trás. Que ela fica com qualquer instituição. São poucas que a pessoa com deficiência mora. A maioria é uma atividade diária, uma vez a semana, duas, três no máximo ali. Mas ela volta para casa. Uhum. E aí em casa, como vai ser? Então eu tenho todo esse cuidado de trabalhar com a criança, de trabalhar com o familiar, tem que estar bom no nosso trabalho e bom em casa também. Então, é essa a importância que se dá do acolhimento, de fazer com que o familiar deixe de enxergar a deficiência, porque muitos vêm para nós enxergando só a deficiência, e não é. Você passa a mostrar a eficiência. Quando você passa a mostrar a eficiência, o legal é que eles começam a vir contando. Professor, hoje eu consegui fazer isso. Ô, professor, eu achava que minha filha não tinha condições de nada. Uhum. Hoje você deu uma visão que eu não dava, jamais eu tinha essa perspectiva de vida diária que ela hoje ela tem. Mostrar a capacidade do aluno, né, para o pai, né? Que muitas vezes o pai só, que nem você falou, só enxerga a eficiência, Sim, né? só chega. Mas eu até entendo, sabe? Sim. Essa questão, Natasha, da deficiência. Por que eu falo isso para você? Porque o pai, às vezes, ele tem que brigar com a criança para mostrar para o outro que tem um filho com deficiência. Ele está numa fila, ele tem que brigar com a criança para mostrar na fila que ele está no preferencial. E aí vai condicionando aquilo. Meu filho tem deficiência, meu filho tem deficiência. E a criança também, eu tenho deficiência, o adulto, eu tenho deficiência, eu sou preferencial. Só que esquece que atrás do preferencial existe uma pessoa com potencial a ser descoberto. E o Uhum. nosso trabalho é isso, não é enxergar a deficiência, mas extrair o potencial dentro dessa deficiência e deixar explícito. Com a sociedade, ela tem que ser abrangente para todos. E para Sim. isso as pessoas precisam se oportunizar. E nós aqui do município, a gente trabalha com isso, oportunizando as pessoas, seja ela qual for, deficiente ou não, que ela consiga se desenvolver através daquilo que é proposto por nós, né? Legal. Consegue falar para a gente quais são as atividades, né? Quais são os esportes adaptados que a gente tem aqui no município e as características deles um Sim, pouquinho? claro, vou começar de segunda-feira de manhã, aí eu vou até fazer um breve release assim. O trabalho existe, não sei se vocês já, quem está em casa aí, não sei se já observou também, existe trabalho para criança com deficiência, nessa área do esporte, adolescente e adulto com deficiência. Vocês já ouviram algum trabalho de esporte voltado para idoso com deficiência? Se não viram, na Secretaria de Esporte tem. Por que Uhum. eu comecei a pensar nisso? Minha criança, ela é criança, vai entrar na fase da adolescência, vai virar adulto, e quando ela vira idoso, acaba as atividades esportivas. E aí eu comecei a ter essa sacada. Eu falei, não, peraí, eu também preciso. Lembra, se eu enxergo o potencial do indivíduo, eu tenho que chegar ao potencial no completo. Se ele está vindo até mim, é porque ele precisa. E aí, de segunda-feira de manhã, eu tenho um circuito de habilidades para idosos com deficiência. Sim. Então, qualquer idoso com deficiência intelectual, física, que queira fazer atividade com a gente, é no período da manhã. Então, o período da manhã inteiro ali é circuito de habilidade, é bola ao cesto. Então, a gente procura trabalhar todo aquele contexto do idoso que tem algum tipo de deficiência, que às vezes na fase da infância ele não teve, na fase de adolescente e adulto não teve, a gente procura também atender essa questão do idoso. E aí no período da tarde tem uma galera que é apaixonante aí, também que eles adoram música, mas não dançam nada. Eles vão ver isso aqui, eles vão confirmar isso, que é a galera com síndrome de Down. Sim. Então a galera com Down, a gente tem uma galera, uma boa quantidade. Então nós temos o futsal Down, temos circuito de habilidade para Down, temos a dança com Down, que eu amaria de coração que a minha parte rítmica entrasse em acordo com o meu corpo, mas já entendi A que gente já acompanhou já essa aula isso não, de dança dos Downs. É muito interessante, eles gostam muito. isso para mim já entendi que não é o meu lado, eu tenho que trazer gente que dança, porque eles me perdoem, mas vocês sabem disso. E aí temos a dança com eles participam de competição oficial. É legal que as mães ficam olhando. Meu filho não consegue, professora. Fala, tira a mão do olho. Nossa, ele consegue fazer isso, eu não sabia. Você não dá dança, mas tem um outro É isso. professor que dá, né? Tem. Tem Aí pra tem um eles. professor que faz essa questão da dança. Aham. Hoje, agora, tem uma professora que está lá com a gente também, né? E aí, quando a gente começa a enxergar o potencial dos DAO, porque os DAO, tem pessoas que falam, ah, professor, é tranquilo. Mas eu sempre falo para quem trabalha comigo, nenhuma criança vem para aula sem fazer uma anamnese de segunda-feira, que é das 16 às
17,50. Por quê? Mais falando na questão do Down. Tem muito Down que tem osso atlaxial frágil, que é o ossinho no pescoço. Sim. Problemas cardíacos. Aí às vezes eu falo assim, não, é lindo e maravilhoso, que os Down vêm abraçando, cheio de beijo. Vamos correr! Bum! Aí alguém empurra, tropeça, quebra o pescoço. Vamos dar a aula de rolamento hoje, porque o Down adora. Aí, por isso que eu sempre falo que você tem que conhecer a deficiência. Então, quando chegam as pessoas para. Primeiro, o que a gente conversa é dia de segunda-feira para ter essa anamnese. Entrou em acordo, todos fazem atividade. Uhum. E aí, à noite, nós temos o nosso de segunda-feira. Segunda-feira nossa é bem puxadinha, né? Das 8 da manhã até as 21 horas. E aí, à noite, temos o futebol de PC, que aqui nasceu com sequela de paralisia cerebral. Tanto faz mulher, homem, ou qualquer lesão neuronal. Futebol de PC, que chama futebol de 7PC, ela é destinado a alguém que teve alguma lesão neuronal. Tem as competições oficiais, temos atletas que já foi para a seleção brasileira, e temos também o futebol de DI, que é futebol para quem nasceu com deficiência intelectual. Também da mesma pegada, os meninos já participaram de competições. A nossa equipe é uma das melhores do estado de São Paulo, já participaram de competições realizadas pela FIFA e Conmebol. Eu brinco que até um brincou esse dia, falou assim: ah, professor, eu achei que eu ia sair no story só da minha namorada, sair no story da CBF. Então, assim, dia de segunda-feira nós temos esse trabalho. Aí tem uma galera que é apaixonante, que entrou como um desafio enorme no começo. E eu até brigo e brinco e descontra... Tem uma questão de contradizer alguns livros, que é a questão dos autistas. Terça-feira, manhã e tarde, eu deixo para atender só a criançada com autismo. Vem uma galera boa. E aí eu percebo que muitas situações ela entra mais familiar do que na questão da própria síndrome. Sim. Então aí é onde a gente tenta desconstruir a criança para construir uma criança que consiga participar em grupo, que ela consiga entender, já que o cérebro do autista trabalha muito rápido, eu preciso também condicionar as atividades rápidas para que ele consiga, você consiga acompanhar, porque senão ele vai sempre puxar. E se eu tiver lerdo, muito lento, o que, que vai acontecer? Eu vou estressar, é igual você andar na rua. De repente você é uma pessoa rápida. Uhum. Você vai andar com um amigo seu que o cara anda contando os passos. Logo, fala, Vamos. vamos, meu filho, anda. E o autista você tem que se envolver no mundo deles, entrar no mundo deles, para que você venha extrair aquilo que você quer. Portanto, que a aula nossa é assim, eu deixo a quadra toda montada, aquela coisa maravilhosa, colorida, desculpa, colorida. Tem criança que chega já fazendo, tem criança que chega chutando tudo, bota escolha na mão. Tem uns desenhos que eu não sei que desenho que tem espada, escudo. E aí eu dei, é o momento deles, é o momento deles desconstruir. Quando eles começam a desconstruir, eu começo a construir. E aí essa minha construção, eu vou convidando eles, ó, você agora, me ajuda a colocar aquilo ali, você. E aí eles vão policiando para que as coisas aconteçam. Só que lembra que o autista trabalha muito rápido? O Sim. cérebro, como ele constrói, aí ele desenvolve. Fala, agora, já que vocês construíram, vocês têm que participar, porque se vocês fazem o bolo, vocês têm que comer o bolo. Uhum. Então vamos fazer ali. Aí eles fazem, só que chega um momento que o cérebro também dá uma cansada, porque tem um circuito. E aí é onde eu entro com a parte dos pais. Ó, cada um pega uma bola, um bambolê, um cone. Vamos botar os pais para fazer atividade, que os pais estão só na fofoca. Os Eles pais vão lá, sempre estão presentes, sempre né? presente. Aí, ó, vai lá que seu pai tá ficando demais, mas sua mãe, vai lá conversar. Aí o pai, ele interage com a criança, o pai lá, ele é proibido brigar, ele tem que brincar com a criança. Lembra que o nosso trabalho ele tem que ser efetivo lá conosco e em casa também. Então o pai ele tem que entender várias formas de conseguir lidar com a criança sem estar expondo. O expor é assim, você brigar com a tua criança para chamar a atenção de um alheio que às vezes nem sabe aquele cordãozinho é um cordãozinho que simboliza o autismo. Sim. Então eu coloco que o pai ele compreenda, entenda que o filho tem o autismo, porém ele consiga lidar com situações adversas quando a criança ela tiver alguma situação indesejada no momento que às vezes não poderia ter. Sim. E o pai começa a brincar com a criança. Aí chega a hora que o pai já está todo cansado, fala, ó, falando, você já brincar demais, deixa o pai de você descansar, beber uma água, que ó, tá velhinho, velhinho, deixa descansar. Mas eu faço isso porque a criança ela vai ter o momento delas. Que tem o momento comigo, o momento com os pais e o momento
com elas mesmas. Aí o momento delas, elas fazem castelo, fazem ponte. Aí me chama, professor, vem filmar que eu estou na minha casa, vem filmar que eu estou no meu castelo. Por quê? Você trabalhou o contexto que você precisava fazer com a criança, você trabalhou o contexto com os pais, e agora a criança ela tem autonomia para ela criar. Sim. E aí, depois que ela cria, tem pai que fala, professor, pelo amor de Deus, me dá uma bola, me dá um bambolê, para eu sair andando se eu não conseguir tirar da quadra. A criança entra sem querer ir embora. Sai. E aí, de quarta-feira, é o dia que a gente tem já do pessoalzinho também de alto rendimento. A galera que levou tiro nas costas, amputado, teve trauma cranioencefálico através de acidente automobilístico, a galera que tomou medicação, deu alergia, ficou deficiente. Então, a maioria dos que vem na quarta-feira é a deficiência adquirida. Que deficiência adquirida ela é muito complexa. Por que eu vou falar isso para vocês? E se tiver alguém aqui com deficiência adquirida, vai saber disso. Se não passou, está passando. Às vezes, para colocar na cabeça deles que nós não temos culpa deles terem se tornado uma pessoa com deficiência, é difícil. Porque eu falo isso para vocês. A primeira pessoa que abandona quem sofre deficiência são os amigos. Sim. Tem um cadeirante lá que o cara era torcedor da Gaviões em tudo quanto é lugar, cheio de amigos. Primeira pessoa que abandona é os amigos. Então, assim, e aí para você construir, se todos os amigos abandonaram, imagine que eu não conheço. Eu tenho até uma história breve assim de um atleta nosso, que ele caiu do telhado. Tava lá no telhado, caiu de costas. Aí vários choques na medula. A primeira pessoa a abandonar ele foi a mãe. Nossa. Aí falou, um dia que eu tô com a cadeira de roda, eu vou lá na estação Manuel Feio, quando vier o trem eu vou me jogar. E eu tô na estrada, nunca desci Manuel Feio, porque eu moro aqui próximo na Vila Virgínia. Sim. Só que eu olhei aquela ladeira e falei, nossa, eu preciso subir isso aqui, porque eu testar meu fôlego, né? Aí encontrei um cabeludinho aqui, todo sujo, fica na cadeira de roda, desse tamanho, assim, bem largado. Aí eu virei pra ele e falei, cara, vem fazer esporte com a gente, só que eu não admito ninguém mais feio do que eu. O mais feio lá tem que ser eu, que tá feio demais. Tem que ser cheiroso, porque lá não admito. Fedido eu não vou andar, mas o mais feio lá tem que ser o cabelo bagunçado, tá todo detonadinho, sujo, tá muito feio. Eu quero alguém, meus atletas são todos lindos e bonitos, então vai pra lá que eu vou mudar a tua vida. E aí virei as costas e fui. Aí no dia seguinte estava ele lá, na quarta-feira, todo arrumadinho. A gente até. Ele tem até um apelido que ele mesmo se colocou, que os meninos colocaram entre eles lá, chamei de cebolinha, porque o cabelo dele é amarrado aqui em cima, e ficou tipo como se fosse um negocinho de uma cebolinha. E aí, mas por que você soube dessa história? Porque nós somos uma competição, o cara foi campeão. E ele chorando, porque o pessoal à época ofereceu um jantar para nós, ele chorando, falei, brinquei com ele, falei, ô, precisa chorar não, que o almoço é os caras que vai pagar, né? A gente não. Na cara, a conta falou, não, professora, porque tô lembrando que eu podia estar morto. Porque no dia que que a primeira pessoa que me abandonou foi minha mãe. Eu ia me matar, pedir a Deus que nada viesse a acontecer, que viesse me proteger, e veio você e me salvou. E hoje eu tô Olha. premiado, hoje eu tô nessa situação. Mas por que eu falo isso para vocês? É o trabalho de quarta-feira. Quarta-feira é o atletismo para quem tem deficiência, não só adquirida, mas no contexto geral. E aí a maioria que procura a gente com alto rendimento é quem sofreu a deficiência. E aí não é uma galera fácil Sim. desse trabalhar. Porque você olhou para ele aqui assim, aí já acha que tá falando mal deles. Uhum. Mas tem que brincar, arrancar roda de cadeira de roda, arrancar andador, para sentir, quando eu falo isso, é sentir que eles fazem parte de um grupo, que a gente cuida muito bem um do outro. Então, você que tem alguma deficiência adquirida, perdeu perna, braço, tem sequela de paralisia, anda, não anda, cadeirante, toca cadeira, nós temos espaço para você aqui na Secretaria de Esporte. Por quê? Eu falei de todas essas deficiências, porém eu não vou focar na sua deficiência. Eu vou focar no seu potencial, porque todos nós temos um potencial a ser descoberto. Por isso que nós estamos hoje aqui, justamente para mostrar o trabalho que tem na prefeitura, que é para atender da forma que nós gostaríamos que fosse atendido em qualquer lugar. E lá a gente tem essa preocupação com eles. E de quinta-feira temos a parte que é gostosa, que eu estou aprendendo a me desenrolar. Eu não gostava muito, porque minha estatura não é lá essas coisas para jogar vôlei. Então a gente começou o vôlei Special Olympics. Que é legal, que é um vôlei quem joga, quem tem deficiência e quem não tem. Então o modo Special Olympics é isso. Você que gosta de vôlei, que tem deficiência ou que não tem,
venha para nós, venha lá jogar o vôlei, é vôlei de areia. Você vai sujar o pé de areia, dá até para tirar uma selfie lá tá na praia, tá cheio de areia lá, botar água, alguém de coco. E de sexta-feira, que é a parte onde eu comecei o meu trabalho, que é a bocha adaptada, que é para os cadeirantes mais comprometidos, mais severo. É aquela galera que você precisa passar sonda, limpar ferida, dar comida na boca, dar banho. É essa galera. E aí a gente Legal. tem o nosso badminton. Badminton a gente atende deficiente auditivo, físico e intelectual. Então, esse é o nosso trabalho que a gente desenvolve aqui na secretaria. Professor, mas não tem nada para o deficiente visual? Tem, se você me procurar. Então, assim, não tem porque não procura. Então, se qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência chegar lá, ah, mas eu queria fazer essa modalidade, mas está disposto? Está disposto, nós iremos adaptá-la para você, para que você consiga também fazer esporte, porque hoje o nosso município, pela toda a estrutura que nós temos hoje, Uhum. não cabe para nós mandarmos o garoto para competir em outros lugares. Venha para nós. Sim, Vamos favorecer a nossa prefeitura pelo trabalho que vem com fazendo, certeza. para dar uma continuidade boa, para que nós também sejamos espelho. Não sei se vocês têm essa base. Nós somos a única prefeitura da região inteira, não falar em São Paulo, falar Brasil, Aham. que faz o trabalho da própria prefeitura, porque a maioria são associações. Uhum. Eu, Parcerias, né? são parcerias, Parcerias. eu falo isso porque eu tenho uma associação, porém eu eu deixei ela de lado para montar esse trabalho para a prefeitura, porque a associação, ela geralmente é um trabalho muito específico. E como prefeitura você consegue abranger todo mundo. Uhum. Então, assim, nós somos a única prefeitura do Brasil que tem um trabalho direto com a prefeitura. Então, é um trabalho que a gente busca visar o potencial de cada indivíduo, né? Que bacana. Através desse resumo, né? Esse resumão e calendário de atividades que tem na semana, assim, aqui na Secretaria de Esporte, consegue falar pra gente, num geral, qual que é a importância do esporte adaptado? A importância do esporte adaptado é fazer com que você, que tem alguma deficiência, que olha alguém que não tenha, que você seja igual ou melhor do que quem não tem. Porque o nosso foco é esse, é fazer com que cada um entenda o seu potencial. E a importância do trabalho voltado para a pessoa com deficiência dos esportes é fazer, não mostrar a deficiência, mas mostrar o potencial de cada indivíduo. Uhum, legal. E quais os principais desafios encontrados, né? Enfrentados, na verdade, por esses atletas? Os principais desafios é eles chegarem. Quando eu falo chegarem, é assim, tem até alunos nossos, porque eu acabo fazendo um trabalho geral, tem alunos nossos que vêm de Sorocaba, Uhum, se ele sai de lá porque lá não tem nada, tem uns que saem de Guarulhos, Mogi, Suzano, tem gente que vem de São Paulo, e aí qual os desafios enfrentados? A gente tem assim, ainda tem essa questão da defasagem que a gente vem trabalhando muito em cima deles, a questão do sair de casa, a questão dos desafios encontrados na rua, dos desafios encontrados no própria questão de transporte que a gente vem tentando salientar para dar uma melhorada. Hoje eu faço parte do conselho da pessoa com deficiência, que tem um pessoal de transporte que a gente está trabalhando muito em relação a isso também, né? Em fazer com que as pessoas elas tenham acessibilidade melhor e maior em atender a pessoa com deficiência, porque muitos cadeirantes que estão aqui sabem disso. Não estou falando só específico de Itaquá, mas no modo geral. É achar um lugar para treinar e conseguir chegar no horário. Porque às vezes o ônibus não para, a condução às vezes é demorada, o elevador às vezes de sim. trem não funciona. Então o desafio deles está no ao chegar no local. E aí nosso trabalho lá é fazer com que a gente minimize isso daí. Então Uhum, nós temos toda a questão de ouvir, né? A gente percebe que o atleta está muito estressado, a gente para ouvir, olha, professor, a gente tá difícil às vezes chegar por causa disso, daquilo, e a gente procura sempre estar, agora hoje pelo conselho, tentar levar as dificuldades que há, e na maioria das vezes é observada. Fizemos até um evento dentro da empresa de ônibus que fornece transporte municipal, foi bem legal. É uma conscientização lá dentro, né? Que uhum. surgiu um efeito muito positivo para eles. Mas o grande desafio é isso, é conseguir encontrar, chegar nos lugares para realizar os treinos, né? Legal. E como que você avalia o trabalho da prefeitura ao incentivo do esporte adaptado? A prefeitura, ela vem, como eu falei aqui, moro aqui há 30 anos, Uhum, nós vemos uma crescente muito boa.
No começo não tinha nada. Aí, quando a gente achou que não ia ter menos ainda, a prefeitura ela teve um olhar surpreendente. Essa visão que eles têm. Antigamente nós não tínhamos um transporte para poder a gente estar levando eles na competição. Você tinha que estar marcando uma competição, pensando, e agora? Dei minha palavra, como vai ser? Uhum. Porque eu sou bem conhecido no mundo paradesporto. São 23 anos de labuta, 15 Paralimpíadas nas costas, e quando você dá a palavra, você acaba tendo que honrar. Por que eu falo isso para vocês? Aqui na Secretaria de Esporte, muitas situações, ele falou, professor, já que se deu a palavra, você vem. E antes você tinha essa dificuldade de ir. Hoje a prefeitura ela tem um trabalho muito parceiro, muito próximo, na questão do atendimento, na questão da acessibilidade aos trabalhos, né? Uhum. Hoje ele pode fazer esporte, pode fazer cultura, pode fazer o que ele desejar fazer. É só vir procurar. Ficou fácil hoje. Mesmo tendo todo aquele desafio que nós falamos aí anteriormente, hoje a prefeitura ela facilita o nosso trabalho e o trabalho de quem vem nos procurar, né? Que legal. E para você que deseja fazer um esporte adaptado ou inscrever algum filho seu, nós temos vagas, né, para as modalidades, e é só ir até a Secretaria de Esporte, que fica localizada dentro do ginásio da Vila Japão, na rua Santa Rita de Cássia, número 173, e lá atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Erasmo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast e dizer que as portas sempre estarão abertas a você. Meu, muito obrigado. Eu fico muito feliz por vocês nos dar essa oportunidade de mostrar o trabalho que a prefeitura faz aqui em prol da pessoa com deficiência, que faltou no passado essa questão de dar visibilidade. Eles falam que nós somos uma classe invisível, e são vocês que fazem que o nosso trabalho ele consiga ser visível, porque quantas e quantas crianças e adultos com deficiência não estão em casa sem saber de repente que o que está acontecendo. Por quê? Às vezes o pai não tem condições de botar uma internet no celular para poder acompanhar as coisas que acontecem no município, ou às vezes se tem a coisa rápida, ou às vezes acha que tudo é em São Paulo, tudo é em Uhum. São Paulo e não é. Hoje nós temos trabalho de qualidade aqui no município. Os nossos atletas hoje eles conseguem ter referencial tão bom, melhor do que qualquer outro município pelo que é feito. Então, meu, muito obrigado, né, por Nós que agradecemos. estar aqui nos recebendo, né, ouvindo um pouco das nossas histórias, porque eu brinco que as nossas histórias elas dá para contar o dia inteiro, Muita porque coisa, né? cada aluno tem sua história gostosa, a gente quer saber um pouquinho mais, quer identificar um pouquinho mais, e é através de canais de comunicação que a gente consegue expor um pouco. E você, às vezes que está em casa, que vai ver o podcast, eu tenho certeza que vai, se às vezes você está aqui todo acamado, mas eu mexo só o pescoço, eu sou inválido, eu não tenho concepção nenhuma, minha vida acabou. Cara, tua vida não acabou. Você que está aí, eu tenho certeza que daqui a uns anos nós iremos ver aquela pessoa que vai estar nos assistindo, falando assim, olha, eu vi o podcast de vocês e eu entendi o conceito, fui buscar o esporte e hoje eu estou representando o Brasil. Eu tenho certeza disso. Pensa nisso, que a pessoa mais importante para você é você mesmo. Então se valorize e vá atrás de quem te valoriza. E nós estamos aqui justamente para valorizar o seu melhor. Obrigada, Erasmo, parabéns pelo seu trabalho. Muito Tá obrigado. bom? Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e até mais.